Olá, gente, tudo bem? Nós estamos aqui para gravar mais um programa Pontuando com um tema que é pró-ENEM, é do box, né, de assuntos bons para Enem. Então eu chamei Bom para Enem. E é um programa Pontuando. Eu vou ler um texto que a gente tenta ser o mais rápido possível, tá? E eu vou colocar esse texto aqui para vocês online, né, para você me ver aí. Vou suspender um pouquinho aqui a visão do meu rosto. E o assunto para Enem, entre os muitos que eu já falei aí, chama-se democratização da cultura no país, né? Então, esse é um dos textos que eu estou lendo. Tem vários outros textos, eu fiz um resumo de cada um deles. Então, aqui, esse Márcio Miranda Pontes aqui do primeiro texto é o único que está sendo citado. Eu fiz um resumo para a gente poder falar um pouco menos e deixar o vídeo ficar um pouco menor. E eu acho interessante falar desse tema, porque a questão do acesso, você vai ver durante o texto, que é o acesso à cultura do país, não é uma coisa que está assim bombando, e entendendo cultura como uma produção cultural de vários setores da sociedade, não apenas a produção da indústria cultural, que depois, no final, eu vou fazer uma leitura também sobre aspectos filosóficos, entrando no conhecimento do que seria a demanda cultural efetiva de uma sociedade e de um país. Então, democratizar o acesso à cultura no Brasil é importante para que todos tenham condições melhores de competir no futuro. Esse é o ponto principal. Diretamente ligado à educação, a cultura é necessária para que seja possível melhorar a realidade que nosso país se encontra atualmente. Mas isso sempre foi importante, tá, gente? Não só atualmente. No entanto, a tarefa não é tão simples e dependemos de muitas pessoas para que isso se transforme de verdade. Contudo, isso não quer dizer que é impossível, obviamente que não, apesar do caminho difícil que precisa ser superado por todos. Faz parte de um texto que eu tirei desse Miranda. O texto não está completo aqui. Uma nação democrática caracterizada por sua língua oficial e comum, moeda própria, respeita as individualidades, soberania territorial e instituições estáveis como Estado, governo, forças militares, ordenamento legal e organização do trabalho. Isso já é um resumo de um insert de outro texto que não é do Miranda. Esses elementos e seus correlatos são referenciados pela cultura, origem da percepção, pensamento e conduta da comunidade. Logo, a cultura é a moldura das instituições. E você percebe o seguinte, que as culturas variam de lugares, né? O que pode ser valorizado como cultura aqui para nós, pode não ser valorizado como cultura latino-americana, ou no resto da Latinoamérica, ou da América do Norte, ou na Europa, ou na China, ou na Ásia, de uma maneira geral, né? Mas existe uma cultura que permeia o mundo todo. Porém, nós estamos falando de cultura de país, nós estamos falando de sociedade, da nossa sociedade. Então, como democratizar a cultura na sociedade brasileira? A cultura materializa o direito de ser o que somos, perpetuados nas gerações vindouras, né? Quer dizer, que uma geração deixe legados para outras gerações. É o modo como um povo sente e se expressa segundo uma mesma identidade intertemporal. Artes, tradições populares, folclore, festas, danças, religiosidade, músicas, crenças, lendas e mitos, arquiteturas, artesanato e hábitos alimentares formam a cultura peculiar de um povo que não pode ser reduzida simplesmente a entretenimento. Quer dizer, isso não pode ser só coisa da indústria cultural. E até porque essa indústria cultural era muito manipulada. Mas vamos em frente. Segundo a Constituição Federal, no seu artigo 215, compete ao Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, apoiar e incentivar a valorização e a difusão de manifestações culturais através da democratização do acesso aos bens de cultura. Apesar de que 13% dos brasileiros vão ao cinema, só 13% vão ao cinema alguma vez no ano,
Mais de 92% nunca foram a um museu ou a uma exposição de arte. 78% nunca assistiram a um espetáculo de dança. Gente, isso é terrível, tá? Mais de 90% dos municípios brasileiros não possuem salas de cinema, de teatro, de museus ou espaços culturais multiuso, e 73% dos livros estão concentrados na mão de apenas de 16% da população, que obviamente se interessam por eles, né? Isso se traduz num empobrecimento cultural muito grande no Brasil. Mas a gente tem uma cultura subjacente, ainda assim. O Brasil já teve cerca de 6 mil salas de cinema, e atualmente são apenas 200 salas concentradas em áreas de maior poder aquisitivo. Mudar esse cenário e democratizar o acesso à cultura, porque o problema é muito mais grave do que nós podemos imaginar. Como levar a cultura para pessoas, ou para uma pessoa, que sequer tem espaço para aproveitá-la? Como democratizar a cultura para todos os brasileiros? Para democratizar a cultura em nosso país, seria necessário contar com um grande incentivo por parte do poder público e também de parcerias público-privadas. Elas existem, mas principalmente a partir do poder público que fala em nome da sociedade. Devemos sempre lembrar que, segundo a própria Constituição Federal, já citado o artigo 2015, é possível verificar que isso é a obrigação do Estado. Pressionar os órgãos públicos por verba necessária para a construção de um espaço cultural ou ainda incentivar a prática em ambientes já existentes é direito de todo cidadão. Porém, sabemos que nem sempre esse tipo de iniciativa tem efeito. Felizmente, existem algumas ações para democratizar o acesso à cultura de nosso país, por exemplo, a criação do Vale Cultura, que possibilita ao empregador o pagamento de R$ 50 por mês para seu funcionário gastar em alguma prática cultural. O problema é se ele quer gastar, porque às vezes ele está onerado e precisa desse dinheiro para outra coisa. Então, olha bem, eu estou falando os tópicos mais importantes aqui para você tomar noção do tema e ter argumento para falar e propor soluções, fazer a sua sistematização, se for o caso de uma redação. Porém, eu não sou professor da área, né? Bom, além disso, a Lei Rouanet também disponibiliza recursos para algumas instituições do país. A Lei Rouanet, hoje em dia, o pessoal fala muita bobagem, né? A Lei Rouanet não é um recurso do Estado, ela é um recurso que vem direto das empresas e o Estado dá lá uma folga fiscal para essa empresa. Quer dizer, o Estado deixa de receber. E com a Lei Rouanet, você pode, muitas vezes, fazer que haja grandes aportes, vai depender da empresa querer fazer esses aportes. E o Estado não morre por causa disso. Quer dizer, não é exatamente um dinheiro que está lá no nosso orçamento e que sai em direção ao, ao, à arte, à cultura, de uma maneira geral. Não é um gasto de dinheiro desnecessário, né? E quando as pessoas pensam que o artista está muito bem de vida e por causa disso ele não precisava de se apoiar na Lei Rouanet, isso é uma bobagem, porque é justo que o artista faça o pé de meia dele, que afinal de contas ele trabalha por conta dele mesmo, ele depende só dele, da arte dele, da dança, da cultura que ele desenvolve, do teatro, e essas coisas não são coisas que fazem ninguém rico, né? Da música. E ele precisa de um pé de meia, então ele ser financiado, né? Quantas coisas não são financiadas? E são, às vezes, coisas de muitas pessoas, não é isso? Então, a Lei Rouanet ela é muito mal vista aí, muito mal falada, muito mal entendida. Por isso, as doações são tão importantes, além da ajuda vindas de iniciativa privada. O incentivo à cultura não pode parar. E todos nós sabemos que somente dessa forma conseguiremos superar as adversidades que o futuro reserva. Então, isso é um texto mais ou menos conformadinho, dito de uma maneira fácil de entender, com recursos de linguagem, articulado, né? Um texto articulado, que faz sugestões e tem no seu desenvolvimento premissas e fatos e eventos que você possa citar, né? Argumentos. Agora tem um aqui que é de um tal de Eduardo Saron, mas
também nesse próprio que eu vou ler aqui, não é só dele, não, tem outros aqui. Atividades artísticas estão relacionadas ao estímulo à socialização, à criatividade, à autoestima e diz pesquisa. Isso é um outro argumento interessante, tá? Atividades artísticas, cultura de uma maneira geral, estão relacionadas ao estímulo à socialização, porque atrai pessoas, criatividade, porque sugere criação a outras pessoas, trabalha na autoestima das pessoas quando você entende e dialoga com aquilo, diz a pesquisa. Nos últimos 20 anos, uma das grandes bússolas das políticas culturais foi a democratização do acesso. Até hoje, essa perspectiva permanece no centro das discussões, algo fundamental para nosso país, marcado por tamanhas desigualdades. É necessário, no entanto, alcançar um novo paradigma, que seria a democratização da participação. Porque tem gente que produz cultura, mas não está aí sendo divulgado, não está nos centros de apresentação, não está nos teatros, não está nas escolas, né? Bom, segundo o relatório Cultura e Democracia, a evidência publicada neste ano pela Comissão Europeia de Educação, Juventude, Esporte e Cultura, é explícita a correlação entre a participação em atividades culturais e indicadores de engajamento cívico e democrático. Isso numa pesquisa feita na Europa. Isso vale para o mundo todo. Um estudo citado no relatório constatou que jovens do ensino médio envolvidos em programas de artes tinham uma chance 21% maior de participar da vida política e comunitária. Outro estudo no mesmo relatório constatou que o aumento de 1% no consumo cultural está relacionado a uma redução de 20% nos crimes de ódio. Quer dizer, o cara tem intertido com outras coisas, se relacionando, conhecendo pessoas, pensando mais, adquirindo mais argumentos para responder às suas próprias dúvidas e às dos seus companheiros, tendo companhia, se sentindo útil, trabalhando a sua autoestima, e isso faz com que ele diminua menos tempo pensando em coisas erradas, em crimes de ódio. A democratização da participação é indispensável para garantir o exercício dos direitos humanos da cidadania, que é prevista no Código, no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A democratização da participação cultural, já vimos iniciativas no rol de políticas públicas recentes. Os pontos de cultura, criados em 2004 pelo Ministério da Cultura, foram exemplares na ativação dessa participação. Então, nós já temos um argumento de dizer que a coisa funciona. As leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, procurem saber, se inteirar do que é, também apontam nessa direção, mas é preciso ir além para o despertar criativo do pensamento crítico, para que esse pensamento crítico alcance todas as parcelas da população, incluindo principalmente a potência nas periferias, que produzem muita cultura. O caminho para evoluirmos é desafiador, podemos visualizar 3 eixos: formação, fomento e fruição. O indivíduo pode ser sujeito às transformações de si próprio, de seu entorno, gerando engajamento e pluralidade na arte e cultura, além de abrir oportunidades de trabalho para milhares de jovens nesse segmento, que, ao lado de economias verde, digital, do cuidado e a prateada, que é a economia que promove a inclusão social de idosos, reconhecendo neles agentes ativos da sociedade, essas culturas, a verde, a digital, a de cuidado e de prateada, compõem as tendências de futuro do mundo do trabalho. Hoje, a indústria criativa, elas empregam mais de 7 milhões no país, no nosso país, segundo dados do Observatório Itaú Cultural, que é uma instituição aí que participa bastante nessas políticas aí, parcerias público-privadas. O que pode dificultar a democratização? Então, vamos ver o tipo de argumento. Um aspecto fundamental da democratização é a equidade, é uma coisa que nós não temos aqui, no mais das vezes. Isso é para demonstrar, para democratizar algo é preciso, se é para democratizar, é preciso distribuir benefícios, deveres, punições de forma igual e homogênea entre todos os destinatários de uma prática democrática. A distribuição mal planejada pode dificultar o acesso a determinados direitos ou produtos culturais. Por exemplo, na cidade de São Paulo, bairros mais centralizados como a Sé, Barra Funda, Bela Vista e Pinheiros concentram, em média, 1 ou 2 equipamentos públicos de cultura a cada 10 mil moradores. Já bairros distantes do centro, como Marcilac, Casa Verde, Anhanguera, Capão Redondo ou Pirituba, não tem nenhum, de acordo com o mapa da desigualdade de 2019,
elaborado pela rede Nossa São Paulo e publicado em novembro do ano passado. Apesar de serem frutos da arrecadação de impostos municipais cobrados de todos os cidadãos desta cidade, da cidade de São Paulo, os equipamentos públicos de cultura estão concentrados em regiões onde existe maior poder econômico. Ou seja, a democratização desses espaços falhou, né? Porque todo mundo paga para aquilo estar ali, mas aquilo ali está só ali, não está distribuído. O paradigma da democratização cultural tem como objetivo proporcionar o acesso à cultura e às artes para todos, independentemente de sua classe social, etnia, gênero ou idade. Diferentemente da democratização pura e simplesmente, a democracia cultural refere-se a um processo de participação cidadã na produção e consumo cultural, em que os espaços culturais se tornem locais de circulação de ideias, de saberes, de experiências e expressões culturais diversas. Os espaços culturais assumem, portanto, uma função social importante, pois promovem a inclusão, o diálogo e a valorização da diversidade cultural daquele local e que se expande para o país. Os espaços culturais, como museus, teatros, cinemas, bibliotecas, centros culturais, desempenham um papel fundamental na democratização da cultura, pois são locais que proporcionam ao público acesso a diversas expressões culturais. Por isso, é importante que esses espaços sejam acessíveis e estejam disponíveis em todas as regiões por meio de políticas de descentralização cultural e com programações que atendam aos diferentes públicos e suas demandas culturais. Bom, eu agora vou fazer um pequeno texto aqui, e ele também é um texto é, que vai clarear o tema, mas ele vai falar de um subtema aqui. Uma outra forma de que a gente vê um desajuste na cultura, uma forma de emancipação do saber no ser humano, é quando o mercado se apropria dos conteúdos. Isso é uma outra forma que provoca um desajuste. O que é o mercado? O mercado é aquele que promove uma indústria. Ele elege coisas que vão ser veiculadas e outras que não vão ser. Mas consome quem quer. Mas devido ao poder econômico, ele faz se consumir, ele se reproduz, ele se torna central. E às vezes ele mais mata a cultura do que a diversifica ou ajuda. Isso nos leva a uma análise de Adorno e Horkheimer, que já fizeram há algum tempo essa análise. Vamos ver esse texto aqui abaixo, e é mais um argumento para você discutir a questão da cultura, democratização da cultura, e não matar a cultura no seu nascedouro, nem pasteurizar. Você tem culturas locais, se você chegar com a indústria cultural e tornar tudo aquilo ali terra árida e jogar aquela cultura por cima, provavelmente você não vai ter uma cultura expressiva do que é a nossa sociedade. Vamos ler isso aqui para o texto, o vídeo não ficar muito grande. Para Adorno e Horkheimer, a indústria cultural possui padrões que se repetem com a intenção de formar uma estética, desculpa, gente, ou percepção comum voltada ao consumo. Tá? Nós estamos falando de consumo agora, porque nós estamos falando de indústria cultural. A indústria é algo que produz bens. Se você entender a cultura como um bem, empacotá-la e vendê-la, você já é um receptor na forma de consumidor. Mas vamos continuar lendo. Apesar da cultura cultural ser um fator primordial na formação de consciência coletiva nas sociedades massificadas, nem de longe os seus produtos são artísticos. Isso porque esses produtos não mais representam um tipo de classe superior ou inferior, dominante ou dominado, mas são exclusivamente dependentes do mercado. Eu só vou produzir um filme, por exemplo, de uma determinada característica, porque isso aí vende. Eu consegui que vendesse uma vez, ou eu situo, eu vou produzir só isso, isso e isso, porque facilita a minha venda. E com isso você vai comendo, você vai apartando outros projetos culturais que poderiam aparecer ali. Essa visão permite compreender de que forma age a indústria cultural. Ela favorece produtos que promovem uma satisfação compensatória e efêmera, que agrada aos indivíduos, ainda que outras coisas também o agradem, mas essas agradam mais rapidamente. Ela impõe-se sobre esses indivíduos, submetendo-os a seu monopólio, ou seja, só aquilo que é veiculado, tornando aquelas pessoas acríticas, porque elas não conhecem outras coisas, já que seus produtos são adquiridos consensualmente, quer dizer, o cara adquire porque ele quer,
Então ele vai se tornando acrítico porque ele só consome aquilo. Camuflando as forças de classes, a indústria cultural apresenta-se como um único poder de dominação e difusão de uma cultura de subserviência. Quer dizer, você vai vestir a roupa do personagem, você vai ter as emoções do personagem, você vai pensar o mundo como aquele personagem pensa, independente da região que você está. Quer dizer, ele está te subvertendo, te colocando submisso. Ela torna-se o guia que orienta os indivíduos em um mundo caótico, que por isso desativa, desarticula qualquer revolta contra seu sistema. A palavra revolta aqui está um pouco forte, né? Qualquer rebeldia, né? Ainda que interior, né? Porque você não tem nem gente com criticidade ao lado para discutir. Isso quer dizer que a pseudo-felicidade ou satisfação promovida pela indústria cultural acaba por desmobilizar ou impedir qualquer mobilização crítica que, de alguma forma, fora o papel principal da arte, fora o papel principal da arte, como o Renascimento, por exemplo. Ela transforma os indivíduos em seu objeto e não permite a formação de autonomia consciente. É quase impossível romper com tal sistema produtivo, né? Este modelo de indústria nada mais faz que falar de modo diferente a mesma coisa. Porém, uma certa crítica ainda pode ser vista naqueles que fomentam um tipo de arte que produz efeitos estéticos fora da padronização oferecida pela indústria. Mesmo assim, é uma tentativa que fica à margem do sistema, porque não agrada aquelas consciências acostumadas com o modelo estandartizado. Para Adorno e Horkheimer, a indústria cultural distingue-se de cultura de massa. A cultura de massa, o que tem origem no povo, tem origem nas suas regionalizações, nos costumes, e sem a pretensão de ser comercializada, ela não pretende ser comercializada, enquanto que aquela que possui padrões que sempre se repetem com a finalidade de formar uma estética ou percepção comum voltada ao consumismo, sempre vai permanecer. Assim, segundo a visão desses autores, é praticamente impossível fugir desse modelo, mas deveríamos buscar fontes alternativas de arte e produção cultural que, ainda que sejam utilizadas pela indústria, promovesse o mínimo de conscientização possível. Ainda que você veja uma peça parecida com aquilo que você quer produzir, mas você produz no seu teatro, na sua dança, seja lá onde for, no seu livro. A indústria segue um padrão como se fosse uma peça fabricada em máquinas. É mais ou menos isso, por isso que está sendo chamada de indústria. É um ciclo repetição e indução que sempre se reproduz. A arte e a cultura são livres e isso pressupõe romper padrões estéticos sempre que se atualizar com a criatividade da alma humana e evoluir. Colocar-se a pensar e criar não pode seguir padrões pré-estabelecidos. Observe que no texto acima está sendo discutida a reflexão da cultura como um produto de uma indústria que gera conteúdos mapeando a massa e querendo ter lucro abrindo mão de conteúdo libertador da arte, do conhecimento e da cultura subjacente. Tá bom? Bom, gente, então, o que eu queria falar de democratização da cultura é isso aí. Esse texto não pode ser muito maior do que isso, senão a gente vai ficar falando sobre a mesma coisa o tempo todo. Eu vou retirar aqui o stop share, né? E vou agradecer você estar aqui. Curte esse vídeo, comenta, passa ele para frente, deixa seu comentário, assina o canal e aperta o sininho para você ser avisado sempre que tiver vídeos novos. Nós vamos fazer uma série de vídeos aí do Pontuando Especial que tenham relação com os temas do Enem, mas que principalmente sejam coisas que possam tornar você com um pouquinho mais de conhecimento, com mais argumento, mais crítico, tá bom? Dentro da ideia de não fazer indústria cultural e sim fazer cultura de massa ou cultura do nosso país, tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando.